Olá a todos, sejam bem-vindos a mais estudo no canal Clamando no Deserto. Hoje nós vamos falar sobre a serpente do Éden. Logo mais iniciamos com uma oração e Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, pela chance que temos de aprender mais a Tua Palavra, que o Senhor venha nos auxiliar, livrar de todos os males, perdoe por nossos falhas e pecados, nos ajude em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? A serpente do Éden. Capítulo 13 de Gênesis diz: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Bom, vamos deixar aqui totalmente separado, né? Aí. Essa é a versão Almeida Corrigida Fiel. Vamos para algumas outras. Vamos pegar aqui Bíblia Auxiliar, Nova Tradução da Linguagem de hoje. Nós vamos para o capítulo 3. A serpente era a mais astuta de todas as animais aqui. A cobra era o animal mais esperto em que o Senhor Deus tinha feito. Vamos para a outra versão. Nova Versão Internacional. Mais astuto de todos os animais selvagens. Nova Versão Transformadora. Mais astuto de todos os animais selvagens. Então, e vamos para mais uma aqui. Vamos para aqui, a versão católica. Mais astuto de todos os animais. E, por fim, o livro. Vamos pegar a versão livro aqui. Serpente era a mais ardilosa de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Então, essa versão livre é que ela traduz de forma um pouco diferente, mas ele fala de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. E todas as outras vão dizer animais, né? Bom, o primeiro ponto que nós precisamos ter em mente aqui. Vamos pensar no contexto anterior. Gênesis 1. O que está escrito lá existe, então o relato é literal. Ele fala: haja luz, existe luz, separação, águas acima, abaixo da expansão, reunião de águas num só lugar, plantas, animais aquáticos, animais selvagens, animais domésticos, etc. O que consta lá é sol, lua, estrelas. O que consta lá existe, não é? Cria os seres humanos. Aí depois ele fala de um jardim em que coloca o homem para trabalhar. Então nós vemos que a intenção do relato é ser histórico. A intenção do relato é falar de coisas reais que aconteceram. Então, o contexto anterior, ele fala para nós que o que estava sendo relatado para ser visto como algo que realmente aconteceu, como algo real. E ele diz: a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Então, de onde surge a especulação? Não era uma serpente, era um anjo caído, era um ser inteligente, era uma serpente alada, no sentido de que era um ser diferenciado, não era a cobra que a gente vê normalmente. Provavelmente da questão de que ela disse, ela falou. O texto diz: e esta disse a mulher. Então, lá, vamos ver aqui quando Deus lança as maldições, né? Ele fala assim, verso 14: Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldito será mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, com relação à característica física da serpente, ele só fez com que ela tivesse que rastejar. Então, ela tinha alguma condição, patas, asas, alguma coisa assim, e ela não teria mais isso. Não há nenhuma menção à capacidade de fala. Então, o que nós entendemos é que
aqui há uma divisão em duas etapas. Aqui seria basicamente a serpente, que de alguma forma, que nós não sabemos, todos os seres, segundo nós entendemos, a partir do momento que eles foram criados perfeitos, perderam acesso à árvore da vida, começaram a se deteriorar, mas não há nenhuma menção aqui à capacidade de fala, e obviamente, como a serpente não fala, nós entendemos que não foi ela que falou. Alguém falou por ela, simulando como se fosse ela, mas ela permitiu. Ela permitiu, então, seria algo como uma manipulação. Então, alguém estava manipulando a serpente. E isso teria sido com a permissão dela, por isso ela teria sido amaldiçoada. Então, nós entendemos que os animais eles teriam uma capacidade superior, assim como os seres humanos teriam uma capacidade muito superior também, mas a serpente não falava. Então, possivelmente, quando diz esta disse a serpente, esta disse porque ela se deixou manipular por alguém. Bom, nós temos um indicativo de quem poderia ter sido no livro de Jó. O livro de Jó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus. Nasceram 7 filhos, 3 filhas, e fala de tudo que ele possuía aqui, né? Ou seja, a intenção do relato é ser literal, é falar de um ser que realmente existiu. Ele orava pelos filhos, intercedia. E aí o verso 6. Um dia, aqui já se traduz a expressão filhos de Deus como anjos. Aqui apenas diz filhos de Deus. Mas, ou seja, quando algum grupo de seres se apresentava perante o Senhor, vinha Satanás com eles. Satã, Satanás, então. Ou seja, aqui a intenção é falar de um adversário. Então, se ele está se contrapondo, se ele está sendo apresentado separadamente dos seres que vinham se apresentar perante Deus, o primeiro ponto que nós entendemos, ele não foi ali se apresentar a Deus, para louvar a Deus. Vamos para a conversa, né? Um pastor chamado Sérgio Monteiro, por exemplo, diz que no hebraico é possível verificar bem que essa conversa ela foi truncada, ela não foi uma conversa amigável. Ele diz, onde vens? Perguntou o Senhor. E aí ele fala, de rondar a terra. Reparaste, meu servo Jó, como não há na terra ninguém semelhante a ele, homem reto, teme a Deus, se afasta do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura teme a Jó debalde? Não é de admirar. Ele é assim porque tu recompensas. Ele tem da tua parte proteção garantida. Fizeste-o prosperar, não admira que te adore. Porventura não cercaste de sebe a ele, sua casa, quanto tem, e a tudo quanto tem no caso, né? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado tem aumentado, mas estende a mão, toca em tudo que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Considerando as características que a Bíblia relata sobre Deus, obviamente esse ser que está falando aqui com Deus, ele está ele está se opondo a Deus. Ele está dizendo, ou o Senhor não sabe aquilo que diz que sabe, ou o Senhor está enganando os outros seres que estão aqui. E depois, para quem conhece a história de Jó, possivelmente ele foi... possivelmente não, ele foi bastante... Satã foi envergonhado porque Jó conseguiu vencer. E é bem provável que esse mesmo fosse o que estava aqui usando a serpente, né? E aí Deus não mostra de imediato, né? Mas na maldição aqui nós vemos, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar, né? Então, ou seja, ele estaria falando isso só para a serpente ou para o ser, estava dirigindo isso para o ser que estava usando a serpente? O fato é que ele não, na maldição, não há nada indicando perda da fala, e portanto não foi a serpente que falou. Ou seja, não por ela mesma, ou seja, algum ser, possivelmente Satã, aqui, que quando aparece em Jó, ele aparece para falar contra Deus, para desafiar a Deus. Então, o único ser que aparece na Bíblia desafiando a Deus aqui um ser diferenciado que teria essa capacidade seria, por exemplo, Satã.
E aí, aqui o texto diz: a serpente era a mais astuta de todos os animais. Então nós vamos olhar esse termo e verificar o que ele significa. Aqui ela conversou, ela demonstrou um conhecimento sobre o fruto que não teria como a serpente saber. A serpente não teria como ter certeza do conteúdo do fruto, do benefício do conteúdo do fruto. Ou seja, tudo isso são evidências de que não foi ela que falou por si mesma. Algum ser a utilizou com a permissão dela, segundo a maldição contra a própria serpente nos mostra. Agora, a serpente, ela era o animal que nós conhecemos hoje. Bom, simbolismo nós já vimos que não é. O texto de Gênesis 1 e Gênesis 2 é muito enfático em mostrar que Gênesis 1, no princípio criou Deus, a terra sem forma e vazia, haja luz e houve luz, divisão entre dia e noite, expansão no meio das águas, céus, o mar, não é? Mares, terra, porção seca, produz a erva verde, a árvore frutífera, haja luminares na expansão do céu, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, Sol e Lua, né? E como ele sabia que o Sol e a Lua têm tamanhos diferentes, né? Por exemplo, o Eberlin, ele fala, né? Se visivelmente eles têm o mesmo tamanho, como é que ele sabia que o Sol é maior, né? Répteis de alma vivente, baleias. Então veja, répteis, fera, gado. Então a intenção do capítulo 1 é relatar fatos. Capítulo 2, a mesma coisa, fala que Deus cessa suas atividades, né, no 7º dia. Essas são as origens. A planta então ele fala aqui da planta que não crescia, fala de um vapor que Deus formou o homem. Do pó da terra, não há nenhum problema aqui, tanto se for pó da terra ou de pó da terra, do pó da terra ou de pó da terra, tanto faz, ele tanto pode ter pego os elementos ali, juntado tudo no barro, como ele pode ter simplesmente manipulado o barro, inserido ali os elementos necessários para a vida. Não há, é indiferente aqui, não é? Nós estamos falando de um ser que tem a tecnologia necessária para transformar os elementos em pele, em todas as outras coisas. Veja que fala de rios, dos animais, né? De Eva. Então veja, não há nenhum momento no texto em que ele aponta para algo simbólico. Então nós estamos falando de um relato literal. Então a serpente aqui, ele está falando de um ser literal. Agora, o que seria essas alimárias do campo? Nós vamos ver aqui nas opções em outros textos onde esse termo aparece. Quais são as especulações sobre isso? Por exemplo, disse, que poderia ser um ser diferenciado, e por isso esse ser era adorado. Bom, existe uma explicação, uma forma de verificar muito simples que a gente pode falar sobre isso. Nós temos que a regra para muita gente era falar contra Deus. Nós vemos lá a questão do dilúvio, 1054 anos mais ou menos, a partir de Adão, nós já vemos a destruição devido a tamanha maldade no mundo. Bom, essas pessoas adoravam a Deus? Obviamente não. Se elas não adoravam a Deus, elas iam fazer o quê? Elas iam adorar, elas iam querer exaltar tudo que fosse contrário a Deus. Se elas eram más, as atitudes más continuamente, elas iam querer venerar, adorar tudo aquilo que fosse contrário a Deus. Então não seria de se espantar que essas populações adorassem inclusive a serpente, que seria o símbolo do desafio, né, da rebeldia contra Deus. Então não seria impossível que serpentes começassem a ser retratadas como seres divinos, dragões serem retratados como seres divinos e esse tipo de coisa. Agora vamos lá para o termo, né? Então veja, esse é o termo. Agora a serpente era, né? Então, eu creio que seria o Ehanahas, né? E ele fala aqui sobre a serpente. Vamos ver.
Agora a serpente era mais astuta, mais sutil, mais astuta. Vamos ver esse termo aqui. Ele aparece 9 vezes. Boa parte deles em Gênesis. Vamos lá. A serpente. Vamos pegar todos esses textos. 2, 4, 13 e 14. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Então a serpente disse à mulher: o Senhor disse à mulher: por que fizeste isso? E ela diz: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda a fera. Mais que toda a fera, né? Agora vamos em Números, né? Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente, põe-na sobre a haste, e será que viverá todo que sendo picado olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal. Para quê? Deus estava mostrando que se ele quisesse usar imagens, para isso ele faria, mas ele não queria, não é a intenção dele usar imagens para isso. E por isso eles pecavam muitas vezes em que aspecto? No aspecto da idolatria. Então veja, nós estamos falando de animais aqui, serpentes mesmo, né? Para que tire de nós essas serpentes. Então veja, Moisés em Gênesis e em Números, quando ele usa esse termo, né? Ele está falando sobre serpentes mesmo, sobre os animais serpentes, e não sobre um outro ser, algo diferenciado. Eclesiastes 10:11. Seguramente a serpente morderá antes de estar encantada, e o falador não é melhor. Veja, também a intenção é falar sobre uma serpente. Vamos lá para Amós. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, né? É como se um homem fugisse diante de um leão e encontrasse com ele um urso. Está falando de animais. Entrando numa casa, sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Então os textos aqui estão apontando para quê? Para uma cobra mesmo, uma serpente. Hanahás, 9 ocorrências que nós lemos aqui, né? Hanehassim, eu creio que seja assim, Hanehassim. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, Números 21:6. Jeremias 46:22. A sua voz irá como a da serpente, porque murcharão o exército e virão contra ela com machados, como cortadores de lenha. Lamberão o pó como serpente. E é interessante esse texto de Miqueias, né? As nações o verão e envergonhar-se-ão, por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpente, como vermes da terra. Então ele está falando aqui de serpentes mesmo. Kenahás, uma ocorrência. No fim picará como a cobra, como um basilisco morderá. Cobra, sentido literal. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se uma cobra. E Moisés fugia dela. Uma cobra. Êxodo, não é? Êxodo 7:15. A vara que se tornou em cobra. Nahás, 10 ocorrências. Gênesis. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo. Veja, a mesma coisa. Inclusive lá quando ele fala e tu te morderás o calcanhar, né? Morde os calcanhares do cavalo. Então dando a entender que ali poderia inclusive ser algo falado mesmo em relação à serpente, né? No sentido, olha, vai haver uma inimizade constante, né? Entre a mulher e a serpente, depois entre o próprio homem e a serpente, né? Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes. Veja, nós temos Gênesis aqui, né? Com uma maldição em que ele fala: uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, pelo seu espírito ornou os céus e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Seu veneno é semelhante ao de serpentes, são como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores. O encantador sabe encantamentos. Aqui ele está falando dos ímpios, né? Aliena os seus ímpios desde a madre. E ele usa como exemplo o quê? A própria serpente. Aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está embaixo de seus lábios. Veja, todos esses textos, provérbios. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, uma serpente. Quem abrir uma cova, nela cairá, e quem romper o muro, uma cobra o morderá.
Seu fruto será uma cobra ardente. Isaías, né? Continuando em Isaías. O Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, serpente tortuosa, matará o dragão que está no mar. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte. Então veja, aqui, onde poderia se pensar como uma serpente gigante, alguma coisa nesse sentido, né? Mas continua sendo um animal. Moisés fez uma serpente de metal, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Tirou os saltos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Jeremias, envio entre vós serpentes e basiliscos, que vos morderão. Pó será a comida da serpente, Isaías 65, 25. Com esta condição, que a todos vos arranque o olho direito. Não é aqui, vamos ver aqui. Esse aqui, tá, entendi. Perdão, me esqueci desse detalhe. Então aqui nós temos esse termo Nahash, né? Nahash aqui, sendo falado como um nome mesmo. Então subiu Naás, amonita, e sitiou Jabes de Gileade. Ele está falando de uma pessoa. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: com essa condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim põe esta afronta sobre todo o Israel. Então veja, aqui está falando de uma pessoa mesmo, né? Cujo nome era Nahash, assim como serpente, né? E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei. Então veja, esses são os poucos textos em que Nahash é o nome de uma pessoa mesmo, mas lá o texto diz: era mais astuto das alimárias do campo, dos animais do campo, né? Então aqui, alguns podem usar esse texto, tá vendo? Nahash também poderia significar uma pessoa que reinou ali, que exerceu poder, administrou, mas não é essa a intenção do texto. O texto lá em Gênesis, é claro em dizer que era a mais astuta de todos os animais do campo. Então nós vamos ver isso, né? Aqui continua falando de Naás, que é 1 Crônicas. Então esses são os textos, né, que falam de Naás como uma pessoa mesmo, né? Nahash, né? Agora nós vamos para Hayat, eu creio que seja isso, Hayat, né? 33 ocorrências, que é aquele termo lá que foi separado, que nós vimos ali no Bible Hub, né? Que é o termo para falar ali das animárias, dos animais ali que estão relatados em Gênesis. E ele fala: fez Deus as feras da terra, todo animal, réptil, todo animal do campo, todo animal da terra, até o todo animal da terra, comam os animais do campo, as feras do campo. Enviarei entre vós as feras do campo, para que as feras do campo não se multipliquem, nem os animais do campo de noite. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo, animais do campo. Porém os animais do campo, onde todos os animais do campo folgam, repreende asperamente as feras dos canaviais. Não entregues as feras à alma da tua rola, do teu pássaro, né? Não te esqueça para sempre da vida dos teus aflitos. Os animais do campo me honrarão. Achaste novo vigor. Aqui, que é nos sentidos que é diferenciado em Isaías, né? Em que tem um sentido de vigor, mas todos os outros ele tem um sentido de quê? De animais, de feras, né? Ajuntai os animais, ainda até os animais do campo lhe dei. Todos esses textos, Ezequiel também como animais, olha só. Ezequiel, Oséias, as feras do campo a devorarão, aliança com as feras do campo e com as aves do céu, com os répteis da terra. Ou seja, a intenção aqui é o quê? Falar dos animais mesmo, das feras, não é? As feras do campo os despedaçarão. Então veja, todos esses textos eles apontam para dois caminhos. Nahash tinha um sentido realmente de serpente, na maioria dos casos. Tem um caso ali de Nahash que fala sobre Naás,
No entanto, quando a maior parte dos textos fala de Nahash como serpente mesmo, e quando nós vemos Alimárias aqui, aqui Hayat, que foi o texto que nós separamos, que é traduzido por besta, né? Ou seja, ele realmente significa o quê? Animais, bestas, feras. Então, não há motivo para, biblicamente, compactuar com a ideia de que a serpente fosse algo diferente do animal que nós conhecemos como serpente mesmo. É claro que nós estamos falando de um animal que era perfeito fisicamente, que não havia se deteriorado, nenhum animal havia se deteriorado ainda, né? Nem os seres humanos haviam se deteriorado depois de tanto prejuízo, né? Principalmente por ausência da árvore da vida. Então nós temos que não há motivo para o misticismo, no sentido de entender a serpente como algo diferente disso. O animal estava ali e, segundo entendemos, um grande candidato para ter feito falar ali seria o próprio Hassatan. E por que eu entendo que seria Hassatan? Se você ler o livro de Jó, você vai ver as coisas que Deus permitiu que ele fizesse, a capacidade tecnológica que ele tinha, a capacidade que ele tinha de agir para fazer coisas muito maiores. Então, obviamente, ele poderia manipular um animal para simular como se esse animal estivesse falando. Então, basta você ler Jó. Acredito que Jó não está, a história de Jó e de Hassatan ali, a aparição de Hassatan não está ali à toa. Acredita-se, inclusive, que Jó pode ter sido escrito por Moisés, o que ainda reforçaria ainda mais essa questão de que o ser que desafiou a Deus e fez tudo aquilo com Jó, para ele, desde que tivesse a permissão do Eterno, fazer isso seria perfeitamente possível. E isso nos introduz a uma questão, a questão de um conflito entre o Eterno e Hassatan, entre o Eterno e um adversário. E esse adversário teria atuado possivelmente mais vezes do que nós imaginamos, ou seja, ele atuou lá em Jó, ele atuou aqui em Gênesis, possivelmente deve ter atuado em outros momentos na história, e nós conseguimos fazer essa junção. A serpente realmente não teria falado, tudo indica que não, ela não perdeu a capacidade da fala, alguém falou no lugar dela. Esse ser possivelmente foi Hassatan, ou algum, considerando que ele não tenha sido o único a cair, a se rebelar contra Deus e a perder o seu lugar, ou seja, Deus não teria criado nenhum ser para o mal, mas ele perdeu a sua posição e se tornou adversário. E é possível que ele não tenha caído sozinho, que outros seres tenham caído com ele. Então, Hassatan, o próprio Hassatan ou algum de seus aliados, poderia, com a tecnologia correta, com a capacidade correta, ter feito isso aqui. E serpente seria serpente mesmo, seria o animal, como nós conhecemos, obviamente, sem nenhum desvio, sem nenhum prejuízo, por causa dos constantes erros genéticos ocorridos, creio eu, principalmente por falta de acesso à árvore da vida ou algo parecido, algo que desestruturou a genética de todos os seres, fazendo com que nós atualmente não sejamos nem perto daquilo que os primeiros seres criados foram. Espero que tenha ajudado. Convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Livra-nos de todos os males, nos auxilie e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Até o próximo estudo.